Vamos agora, meus irmãos, aqui em Gênesis, capítulo 44, e o último versículo, dois últimos versículos, dentro da Parashá Vaigash. Diz assim, fechar os microfones. Amém. Glória a Deus. Gênesis 44, 33, 34, que Judá fala para Yosef: agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço, Benjamim, não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Então, meus irmãos, aqui, logo após essa palavra de Judá, José, no verso 45, verso 1, diz: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando Iosef se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse Iosef a seus irmãos: eu sou Iosef, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Queridos amados, hoje nós vamos meditar aqui sobre isso que aconteceu aqui com Judá. Judá, meus irmãos, ele vai aqui se colocar no lugar de Benjamim como escravo. Judá não sabia que estava falando com José. Para Judá, aquele que estava ali era o vice-rei do Egito, desconhecido dele, e José sabia que era Judá, mas Judá não sabia que era José. E nós vamos falar aqui hoje, meus amados, sobre o porquê que depois disso José se revela aos seus irmãos. Exatamente, meus queridos, porque Judá ali produziu o que se chama frutos dignos de arrependimento. Nós vamos ver na palavra do Eterno, meus irmãos, ali em Mateus, capítulo 3, amém? Quando João Batista, ele estava ali, meus irmãos, batizando as pessoas no Rio Jordão, amém? No versículo 5 de Mateus 3, diz assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, queridos, a questão aqui, a pergunta é: o que são frutos dignos de arrependimento? Nós vamos ver, meus irmãos, que Judá ali, em Gênesis 44, 33, 34, ele produziu um fruto digno de arrependimento. E o que significa isso? Significa, meus irmãos, que não basta o arrependimento. A pessoa vai se arrepender, vai dizer para Deus: não vou fazer mais aquilo, só que no curso da vida daquela pessoa, Deus vai colocar aquela situação de novo, na qual ele pecou, para que ele venha a não pecar dessa vez, venha vencer aquele pecado. Então, foi isso que aconteceu com Judá, meus irmãos, porque Judá, nós vimos ali em Gênesis, ele vai vender o seu irmão José, ali em Gênesis, meus irmãos, capítulo 37, Gênesis capítulo 37, nós vamos aqui em Gênesis capítulo 37, e nós vamos ver aqui no versículo 28, meus irmãos, aleluia, versículo 26, que Judá vai vender José. Diz assim: então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas,
e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José estava ali, foi vendido, ele sabia que Judá é que sugeriu a venda dele, seus irmãos concordaram porque Judá era o líder entre seus irmãos, e ali, agora José, ele em Gênesis 44, nós vimos ele, quando ouve Judá falando com ele, que como subirei, se arrependendo, se colocando como escravo no lugar de Benjamim, Judá agora está na mesma situação de deixar o seu irmão Benjamim como escravo e se livrar, só que Judá agora, ele se coloca como escravo e diz, fica livre, meu irmão. Então, para Judá foi colocada a mesma situação, aquela mesma situação que foi colocada anteriormente, na qual ele vendeu José. Agora ele tem Benjamim na sua mão, podendo, porque José já tinha dito, fica Benjamim como meu escravo, e Judá já tinha sido liberado para voltar para Canaã. Mas Judá diz, não, eu fico como escravo, e que suba o moço com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Judá venceu, aliás. Ele venceu essa questão, esse pecado, e ele ali produziu um fruto digno de arrependimento. Então, meus irmãos, o fruto digno de arrependimento é uma situação que a pessoa não conseguiu vencer e vai chegar novamente, em algum momento da vida, o Eterno vai colocar aquela situação de novo, para que aquela pessoa possa vencer. Nós vamos ver agora um outro exemplo, meus amados, que se encontra ali no livro de 2 Samuel, que foi o pecado de David. Nós vamos aqui, irmãos, em 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 2, no versículo 2 Samuel 11, que Davi ele vai adulterar com Batseba, né, irmãos? No versículo 2 diz assim: e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e esta era mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Irias o Heteu? Então Davi fraquejou, meus irmãos, e enviou mensageiros, mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E ali, meus irmãos, Davi, ele pecou, cometeu o adultério e fez com que aquela mulher também cometesse adultério. E ali, meus irmãos, Davi falhou. Ele vai chorar, pede arrependido, perdão a Deus, pede perdão para Natã, o profeta, confessa seu pecado, mas ali ainda não tinha sido ele arrependido, ele já dizia que não ia cometer mais aquilo, e ali, meus irmãos, estava na boca de Davi essa palavra, mas faltava o fruto digno de arrependimento. Faltava Davi ser colocado numa mesma situação para que ele não viesse a se prostituir, e ali, meus irmãos, Deus vai colocar essa situação ali em 1 Reis, meus irmãos, louvado seja Deus, em 1 Reis, capítulo, estou dando alguns exemplos da Bíblia para os meus amados irmãos, 1 Reis, glórias a Deus, no capítulo 1, amém? Nós vamos ver, verso 1 em diante, sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça, diz a Bíblia, meus irmãos, que era a moça sobremaneira formosa. E tinha cuidado, no verso 4, diz assim, e era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Não a conheceu.
ele foi provado ali, irmãos, colocaram aquela moça que não era uma mulher formosa, era sobremaneira formosa, amém? Tinha colocado para se deitar com o rei, amém? Dormindo no seu seio, amém? E o rei não a conheceu, aleluia, porque a Bíblia, nenhuma palavra está à toa. Nós vemos aqui o rei Davi colocando-se numa situação muito parecida, meus irmãos, e Abisag, para os irmãos terem uma noção, ela vai ser desejada por um dos filhos do rei depois, Adonias, porque ela era talvez a mulher mais bonita que tivesse naquela região e naquela nação israelita, mas o rei Davi não a conheceu. Então Deus colocou a Davi ali, produziu o fruto digno de arrependimento. Aleluia. Então, o que é o fruto digno de arrependimento? O fruto digno de arrependimento foi que Davi caiu. Davi se arrependeu logo depois do que caiu com Batseba, pediu perdão a Deus, está nos Salmos, depois ele fala com o profeta Natã, se humilha perante o profeta Natã, mas o Eterno vai colocar Davi novamente na mesma situação, e Davi não a conheceu, não teve relações com Abisag. Ou seja, Davi, ele passou no teste e ele produziu ali frutos dignos de arrependimento. E nós vamos ver agora também, meus irmãos, uma situação também, já no Novo Testamento, que de novo nós falamos que é incorreto falar Novo Testamento, na verdade é um testamento renovado, a Brit Hadashah, que é como é chamado o Novo Testamento no hebraico, é uma aliança renovada. É a mesma aliança, apenas que foi renovada para que os gentios fossem incluídos nessa aliança da Torá. Amém? Então, queridos, nós vamos ver aqui agora Pedro, em João capítulo 18, meus irmãos, nós vamos ver aqui o apóstolo Pedro, que vai negar Yeshua HaMashiach. Nós vamos ver aqui João capítulo 18, louvado seja o nome do Eterno. Nós vamos ver aqui João 18, aleluia, no versículo 15, que diz assim a palavra de Deus, aleluia. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Yeshua, e Yeshua já estava, meus irmãos, preso pelos soldados do templo. Eu já expliquei para os irmãos que existiam os soldados do templo, que eram ligados à religião judaica, soldados do templo, e existiam os soldados romanos. Quem prendeu Yeshua foram os soldados do templo. Amém? Então, os soldados do templo haviam prendido Yeshua, amém? E Simão Pedro e outro discípulo seguiam Yeshua, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Yeshua na sala do sumo sacerdote. Então, nós já vimos que os soldados do templo levaram Yeshua preso para a sala do sumo sacerdote, que era Caifás. Amém? Apesar de na Bíblia você ver também assim escrito, sumo sacerdote Anás e sumo sacerdote Caifás. Na verdade, o sumo sacerdote era Caifás. Anás nada mais era do que um sogro do Caifás. E ali ele colocou o genro, ele era sumo sacerdote, o Anás, mas ele vivo passou para o genro e o genro ficou sendo sumo sacerdote. Amém? Então nós vemos aqui, meus irmãos, e Yeshua vai entrar na sala do sumo sacerdote, verso 16. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Ali ele vai e nega pela primeira vez. Vamos aqui no verso 25, meus irmãos. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te viu eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Eu também já expliquei para os irmãos que não é um galo animal que cantou. O galo que cantou, meus irmãos, ali, quando Pedro nega a terceira vez, como é que é chamado que o galo cantou? Porque era costume, os judeus, quando ouviam o toque do chofar,
abrindo o dia e abrindo os serviços do templo, assim que o sol saía. Então eles diziam, ora, o galo cantou, mas o galo cantou, era o chofar que tinha tocado. Amém? Não era um galo animal, meus irmãos, que teria que ter uma garganta imensa para todo o povo ali ouvir aquele canto. Amém? Então, não é que um galo cantou. Amém? Era que amanheceu o dia e o sacerdote encarregado de tocar o chofar para abrir os serviços daquele dia, inclusive era o dia da Pêssah, da Páscoa, amém? E que Yeshua foi crucificado. Então, o galo cantou, quer dizer, um dos sacerdotes tocou o chofar e deu início aos serviços do templo em Jerusalém. Amém? Só para os irmãos terem essa noção. Então, Pedro negou outra vez. Então, Pedro negou 3 vezes. Amém? 3 vezes, e agora Yeshua vai falar com Pedro ali em João, capítulo 21, meus amados, vai exigir de Pedro os frutos dignos de arrependimento. Então, no capítulo 21, meus irmãos, de João, no versículo 15, meus amados, amém? Capítulo 21, versículo 15, que diz assim, e depois de terem jantado, disse Yeshua a Simão Pedro. Isso, Yeshua já está ressuscitado, amém? Yeshua já está ali entre os discípulos ressuscitado, já vai se despedir dos discípulos, vai subir aos céus daqui a pouco, mas ele está ali jantando com seus discípulos, que eles estavam querendo ver, né, aquele varão de ressuscitado, que maravilha, mas Yeshua se dirige a Simão Pedro e diz a Simão Pedro, depois de terem jantado, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Yeshua, apacenta os meus cordeiros. Primeira vez que Yeshua pergunta. Verso 16, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Yeshua, apacenta as minhas ovelhas. Verso 17, isso por cada vez que Pedro negou, Yeshua está perguntando para Pedro, mas ainda não é o fruto digno, ele só está perguntando por enquanto. Amém? João 21, 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-te por ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Yeshua disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E Yeshua agora vai explicar. Na verdade, te digo que, nós vimos hoje de manhã, meus irmãos, que na verdade, te digo, é amém e amém. Quando ele fala, na verdade, te digo, é uma vez amém. No hebraico, quando ele fala, na verdade, te digo, na versão traduzida para o português, quer dizer que ele fala 2 vezes amém no original. Amém? E ele, 2 vezes amém, que ele está dizendo, Elohim, que é o Eterno, o Pai Todo-Poderoso, é rei fiel e não mudará o seu decreto. Ele fala 2 vezes isso, amém? Na verdade, vos digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ou seja, ele se vestia a si mesmo e andava onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E dizendo isto, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe Yeshua, segue-me. Então, Pedro entendeu ali, falando que ele estava falando da morte de Pedro, e efetivamente Pedro morreu crucificado, ele estendeu as mãos, amém, como Yeshua falou aqui, só que na hora da crucificação de Pedro, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o próprio Yeshua havia morrido. E assim ele glorificou a Deus. Mas aí Pedro ali naquele diálogo, no verso 20, ele diz assim, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Yeshua amava, que era João, e que nascia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é este que há de te trair? E vendo Pedro a este, disse a Yeshua, né, como dizer, eu já sei que eu já vou ter que pagar o meu preço, né? Agora ele vai dizer para Yeshua sobre João, Senhor, e deste, que será? Porque já era entre os discípulos que João não ia morrer de mártir. João iria morrer de velho. E efetivamente João morreu de velho. Amém? E disse-lhe Yeshua no 22, disse-lhe Yeshua, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Então, Yeshua diz para Pedro, segue-me você, que o teu caso é esse que eu acabei de falar. E Pedro, efetivamente, deu fruto digno de arrependimento, porque ele não quis ser morto ali junto com Yeshua, negando ele 3 vezes, e ele foi depois ser morto, amém? Glorificando a Yeshua, foi colocado na mesma situação e produziu fruto digno de arrependimento. E nós vamos aqui ver, irmão, essa questão do fruto digno de arrependimento, já para daqui a pouquinho a gente está encerrando. Em Lucas, irmãos, capítulo 3, também fala do diálogo de João Batista, no versículo 8, né, que ele fala para aquelas pessoas, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode suscitar filhos, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? Então, em Lucas 3, vai ter uma explicaçãozinha melhor sobre os frutos de arrependimento. E ele vai dizer agora, João Batista vai explicar o que é isso. Amém? Porque ele falou aqui no verso 8º, amém? Amém? Frutos dignos de arrependimento. Amém? A mesma expressão. Só que aqui, no Evangelho de Lucas, ele vai colocar uma situação. E a multidão perguntou, que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Amém? Verdade? Ele está falando aqui do Tzedaká. E no verso 12, ele diz assim, e chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? Porque os publicanos, sendo cobradores de impostos, eles muitas vezes acrescentavam o valor do imposto, amém? E davam para Roma o certo e ficavam para eles o extra. Amém? Eles roubavam, na verdade. E João Batista responde no verso 13, e ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Então, o que acontece? Ali, não adianta os publicanos disserem, estamos arrependidos dos nossos pecados, não vamos pecar mais, mas no momento que ele tiver que cobrar um novo imposto, ele não pode pedir mais do que está ordenado, porque ali ele vai se colocar novamente na situação de que ele pecava e não vai pecar mais. Esse é o fruto digno de arrependimento. Ele roubava quando cobrava, e João Batista diz, se você quiser produzir o fruto digno de arrependimento, não volte a fazer aquilo que você fazia, não peça mais do que vos está ordenado. E verso 14, e uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Então ele está dizendo para os soldados, não trate mal, nem defraudei ninguém, porque muitas vezes aquele soldado, ele poderia, na posição de soldado, na posição de alguém que tem a atividade de vigilância ali pública, ele vai querer se valer daquela posição, tratar mal a pessoa, e João Batista diz, não, vai chegar novamente uma situação igual e você não deve tratar mal, vai chegar novamente uma situação que você vai ficar tentado a defraudar alguém ou pedir alguma propina, e ele diz, não faça isso e contentai-vos com o vosso soldo. Então, meus irmãos, aqui no Evangelho de Lucas é colocado novamente a questão do fruto digno de arrependimento, em que a pessoa é colocada, meus irmãos, novamente naquela mesma situação. Isso nós chamamos aqui, meus irmãos, como é a situação também da festa pagãs. Agora teve Natal, agora teve Ano Novo, o servo de Deus não celebraram o Natal, nem celebraram Ano Novo, mas para ter o fruto, e quem celebrou? Para ter o fruto digno de arrependimento, tem que esperar um outro Natal, um outro Ano Novo, e não celebrar. Amém? Então, meus irmãos, são frutos que vão ser exigidos, mas tem alguns que dá para resolver na hora, como é o caso do publicano, que no primeiro momento que ele tiver que cobrar um imposto, ele vai cobrar certinho. O soldado, que no momento que ele tiver que prender alguém, ele vai fazer sem agredi-lo, vai fazer da maneira correta, amém? E da mesma maneira, ele não vai defraudar ninguém, ali ele resolve na hora. Mas tem algumas que as pessoas têm um tempo depois, um ano depois para resolver, como é essa questão que teve agora do Natal, que é uma festa pagã, condenada pelo Eterno, amém? E que só tem que esperar um outro Natal para a pessoa mostrar o fruto digno de arrependimento. Porque, meus irmãos, esses frutos dignos de arrependimento, esses perdões, eles não saem em Yom Kippur, enquanto não tiver o fruto digno de arrependimento.
Amém? É muito interessante que ele não saia em Yom Kippur, e é importante que esses frutos sejam produzidos. Louvado seja o nome do Eterno. E aqui, para concluir, meus irmãos, nós vamos ali em Atos, capítulo 26, amém? Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, aleluia, ele vai estar pregando ali, fazendo a sua defesa perante o rei Agripa e perante o governador romano Festo, e ele está ali, meus irmãos, e ali ele está pregando, inclusive para o rei Agripa, amém? Que o rei Agripa, que era um rei idumeu, amém? Ele era um rei idumeu, era o rei que estava sobre Israel, mas ele não era judeu, era idumeu. Idumeu, para quem não se lembra, era descendente de Esaú, amém? Os idumeus, vem de Edom, amém? Esaú é Edom, não era de Jacó, mas era como estava a situação na época. Aqui vamos em Atos 26, verso 20, o apóstolo Paulo chega na sua defesa e diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras frutos dignas de arrependimento. Amém? Porque os gentios estavam conhecendo ali a Torá, os gentios estavam conhecendo a palavra de Deus, e ali, meus irmãos, a maioria dos gentios eram gregos, e os gregos tinham muitos deuses, e eles tinham que mudar toda aquela visão deles para o único eterno e o vivo, o eterno único que existe, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ali o apóstolo Paulo fala para os gentios, que ele estava falando para os gentios, para fazer obras dignas de arrependimento. Então, queridos, hoje nós vimos aqui nessa mensagem o que são obras dignas de arrependimento, para que nós possamos fazer as obras corretas, fazemos as coisas corretas, para que depois não tenha que novamente vir aquela situação e a pessoa ter que fazer a coisa certa. Amém? É melhor fazer logo a coisa correta e ficar tranquilo, e aí você já está resolvido essa parte. Amém? Porque o arrependimento, ele tem que ser acompanhado por essas obras ou frutos dignos de arrependimento, e é esse o conceito que nós colocamos para os irmãos aqui nesta noite, em Da Parashá, Vaigash, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos aqui, meus irmãos.